Olá pessoal, aqui é o professor Magrão com uma aula de raciocínio lógico. Hoje vamos resolver aí um probleminha de uma questão da banca VUNESP do ano de 2016. É o tema diagrama lógico. Vamos lá. Em um grupo de pessoas, nenhuma delas tem menos que 11 anos, nem mais do que 59 anos. Além disso, nenhuma delas tem uma idade que é um número múltiplo de 10. São 31 dessas pessoas com idades entre 10 e 40 anos. São 27 dessas pessoas com idades entre 20 e 50 anos. São 26 dessas pessoas com idades entre 30 e 60 anos. São 9 dessas pessoas com idades entre 30 e 40 anos. O número de pessoas desse grupo cujas idades são entre 10 e 20 anos ou entre 50 e 60 anos é... Opa, vamos lá pessoal. Um probleminha aí que está sob o tema diagrama lógico. O problema aqui é que nós já identificamos algumas particularidades aqui desse probleminha, né? Ele fala aqui de intervalos de idades, certo? Então, nenhuma pessoa tem menos que 11 anos e nem mais do que 59. E nenhuma pessoa tem idade que é o número múltiplo de 10. Então, a gente está falando de um grupo de pessoas que tem mais que 10 e menos que 60 anos, e nenhuma delas tem 10, 20, 30, 40, 50 ou 60 anos, ok, pessoal? Vamos lá. Para facilitar esse enunciado, eu separei os dados em uma tabelinha. Então, eu coloquei aqui, olha, a idade entre a quantidade de pessoas nesse intervalo indicado. Daí, pessoal, olha só, eu consegui esquematizar essas informações numa linha, contendo ali os intervalos de idade de 10 em 10 anos. Então eu arrumei assim, vamos lá, de 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, ok pessoal? E comecei aqui com as informações dadas, né? De 30 a 60 anos são 26 pessoas, está indicado aqui, olha, no meu diagraminha ficou indicado aqui, de 30 a 60 anos eu tenho 26 pessoas. De 30 a 40 anos eu tenho 9 pessoas. Pessoal, com essas duas informações aqui, né, de 30 a 60 e de 30 a 40, eu consigo, fazendo a diferença das quantidades, descobrir quantas pessoas têm de 40 a 60 anos, tá vendo? Que não é uma informação que consta na tabelinha ali. Então eu vou descobrir quantas pessoas têm de 40 a 60 anos, ou seja, são 17 pessoas. Tá, professor, e daí? Olha só que interessante. Na tabela eu tenho uma informação aqui, olha, pessoas com idades entre 10 e 40 anos, eu tenho 31 pessoas. Então, de 10 até 40 anos, eu tenho 31 pessoas. Mas agora eu já descobri quantas tem de 40 a 60 anos. São 17. Logo, pessoal, com essa informação, eu consigo calcular o total de pessoas envolvidas nesse conjunto, ok? Então, nesse esqueminha meu aqui de tabela, eu consegui descobrir que nós temos 48 pessoas nesse grupo, ok? Vamos lá. Dando prosseguimento, eu voltei aqui para reler a questão, né? O número, né? O que ele quer saber? O número de pessoas desse grupo cujas idades são entre 10 e 20 anos ou 50 e 60 anos é. Então vamos ver no diagraminha o que ele está perguntando. Ó, então tem lá as pessoas de 10 até 60 anos. Eu quebrei aqui intervalinhos de 10 e 10 anos, ok? De 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. E foi informado na minha tabelinha que de 20 a 50 anos eu tenho no intervalo entre 20 e 50 anos eu tenho 27 pessoas. E a pergunta é: quantas pessoas tem entre 10 e 20 anos ou entre 50 e 60 anos? Ora, anteriormente, o que nós calculamos aqui, pessoal?
anteriormente nós calculamos o total de pessoas. Então eu sei que nesse intervalo todinho aqui de 10 a 60 anos eu tenho 48 pessoas. E ele quer saber quantas pessoas estão nesse intervalo, né, de 10 e 20 ou nesse. Ou seja, pessoal, ele quer saber a união desses dois intervalos. E a união aqui, já que eles não têm elementos em comum, né, se a pessoa está de 10 a 20 anos, ela não tem como estar aqui no grupo de 50 a 60 anos e vice-versa, ok? Então, a união dessas duas informações seria a soma delas. Agora, já que eu quero saber a soma delas, é a diferença entre o total de pessoas, ok, pessoal? O total de pessoas de 10 a 60 anos e as pessoas que vão de 20 a 50 anos. Quando eu fizer essa diferença, o que vai sobrar? Vai sobrar a somatória dessas pessoas com essas. Percebe que aqui não interessa nós sabermos quantas pessoas exatamente tem nesse intervalo de 10 a 20. E quantas pessoas tem exatamente nesse intervalo de 50 a 60 anos. O que interessa é a soma desses dois. Então a soma foi obtida aqui. Olha, eu peguei o total, retirei as pessoas que estão entre 20 e 50 anos, o que sobrou, que são 21 pessoas, elas estão distribuídas nesses dois intervalos. Logo, resposta aqui, letra C. Um grande abraço a todos, aguardo aí os comentários e as dúvidas. Tchau, tchau.